Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar sequência. Hoje eu não vou, só vou pedir que a paz de Cristo nos conduza, né? Que sabedoria de papai nos abra a mente espiritual e nos esvazie do nosso intelecto humano para dar entendimento. Então, vou dando sequência aqui, sem muitas delongas. Eu já vou começar lendo, procure aí na Bíblia de vocês. Eu vou para 1 Tessalonicenses, depois nós vamos ler a carta segunda. Se não der nesse vídeo, eu cumprimento, tá? Então, antes de mais nada, se inscrevam no canal, badale o sininho, compartilhe, que é muito importante, tá? O vídeo, vamos semear no reino de Deus, né? Para colher lá os bons frutos, vamos plantar, como se fala, guardar tesouro nos céus, né? Porque lá a traça, a ferrugem não corrói e nem os ladrão roubam. Aqui pode acontecer de tudo, né? Então é melhor guardar lá no céu nossos tesouros, e o nosso tesouro guardado no céu são os frutos do Espírito, benignidade, amabilidade, amar o próximo como a ti mesmo, tudo que eu já falei, né? Então honestidade, perdão, né? É, é, Fazer as coisas que o Senhor nos diz, né? Não ficar com mentiras, não enganar ninguém, não trapacear, entendeu? Então aí você já está juntando o tesouro no céu. E o bom tesouro que é a palavra de Deus, que é Cristo. Você mostrar Cristo para a pessoa. Para fazer isso, não precisa ser um exímio conhecedor das palavras não, tá, irmãos? Porque é o que eu ia falar. Lembre-se que eu fiz o vídeo lá do Evangelho de Mateus, tá? Quem pode acompanhar, tá lá, Reino do Céu e Lago de Fogo, os dois existem, tá? Busquem lá no YouTube, quem não acompanhou, porque vocês vão ver, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram lá no Reino dos Céus. Só quem faz a vontade do meu Pai, é onde que a gente vai entrar aqui, tá? Só que eu vou pegar outras cartas, eu não vou pegar os evangelhos agora. Para complementar as cartas que eu já tinha feito lá, tá? Que eu já fiz dos evangelhos, então eu vou complementar com a carta. Porque dizem que você não precisa obedecer. Então, algo errado tem aí, né? Então, o assunto vai ser esse aqui hoje, tá? Então, vai começar com o 1 Tessalonicenses. Então, não adianta você expulsar demônio, ter dom, fazer isso aqui e não tiver amor. Se não tiver amor, pode dar certo que se você não mudar a sua atitude e pôr amor verdadeiro, sem querer enganar ninguém, nem querer nada em troca, nem comer as gorduras das ovelhas, porque tem muitos por aí no YouTube, tá? E assim como tem muitos também aí nas igrejas, tá? Então, abre os olhos, tá? Porque o papai, ele tá de olho. Eu falei no vídeo anterior, né? Anterior a esse aqui, que a escolha da pessoa. Aí a pessoa fala assim, Deus é mau, porque Deus fez coisa, as pessoas usam de subsídio, irmãos, antes de eu começar a ler aqui, do Antigo Testamento, que Deus mandava matar um povo e mandava matar crianças, mandava matar mulheres, mandava... Por quê? Porque Deus é onisciente, irmãos. Ele mandava matar um povo mau. Lembre-se que no dilúvio, Noé foi o pregadeiro da justiça e pregou e caçoaram de Noé. Então, era um povo muito mau e Deus tinha que extirpar a maldade, porque Deus é luz, Deus é bom, ele não pode conviver com a maldade. Então, ele dá chance para a pessoa se arrepender. Lembre que no outro vídeo, fiz um outro vídeo de pecados aí, sobre pecados, que eu falei. Tá no YouTube, procura aí. Como que eu posso dizer? Você se converte até dentro Deus dá chance até para o assassino se converter. Só que ele vai pagar a consequência do ato que ele fez aqui na terra. Eu me converto, vou para o céu. Só que o que eu fiz aqui não vai ficar sem punição. Certo? Não adianta você achar que se converteu, Deus vai te livrar da punição. Não, senhor. Você vai ser punido do mesmo jeito, mas você vai para o céu. Mas você vai arcar com... mas porque o ladrão da cruz já é outros 500. Ele foi se converter já no pé da cruz. Entendeu? Já lá, ele já estava crucificado. É diferente. Ele não tem oportunidade de fazer nada aqui. Então, você não é salvo pelas obras, pelo tanto que você faz. Entendam. Mas você tem que fazer obras. Lembre-se que eu enviei aí para alguns conhecidos meus
né? E recomendo quem entrar no YouTube e ver o meu canal, buscar o Evangelho de Tiago. E ele diz assim, a fé sem obra é morta. E aí, vocês pensam assim que vocês têm que fazer obra para ser salvo. Não. Aí os religiosos, eles distorcem. Quer dizer que se você tiver fé na obra de Cristo na cruz, ela vai produzir boas obras lá na frente. Porque se você não, se a fé que você diz, eu creio no nome de Cristo e creio que ele morreu no meu lugar, veio em carne, ressuscitou em carne e ossos, está desce do Pai intercedendo por mim. Mas se você não faz boas obras, você tem que rever se você crê na obra de Cristo. Isso é para vocês se provar vocês mesmos. Ver se vocês se entregou mesmo a vida para Jesus. A maneira mais fácil, eu orientei em outro vídeo várias formas de vocês saberem se tem o Espírito Santo. Essa é a maneira mais fácil que eu vou falar agora. Se vocês não produzir obra nenhuma, mas nenhuma sequer, umazinha ou duas, você tem que revezar a fé se você crê mesmo na ressurreição de Cristo, que ele veio como carne e ressuscitou como carne. Porque lá em João fala, quem não crê que Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Então analisa a voz mesmo, entendeu? Então, por quê? Porque você vai fazer por gratidão boas obras, porque Cristo deu a vida eterna por você, entendeu? Quando você entende a dimensão disso, eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, né? Que tipo, você daria o seu filho para morrer por gente que não presta? Creio que não, eu não daria. E o que Deus fez? Ah, não, mas eu presto, eu trabalho, eu sou honesto, eu pago as contas. Você é pecador do mesmo jeito, irmãos. Não fica com isso na cabeça, que isso daí é coisa de falso profeta, de que fala que você é bonzinho. A gente se torna bom, justo aos olhos de Deus quando você crê na justiça de Cristo, não na sua. Porque mesmo você trabalhando, sendo honesto, sendo bonzinho, certo? Se você tem pecados, você tem outros pecados. Porque o fruto do pecado original, que é a desobediência, é enorme. Não tem um que não peca lá. Vai em Romanos, que o assunto agora não é a carta aos Romanos, mas vai em Romanos que ele fala, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então requer que você creia no Salvador, para a justiça dele se justificar a vós. Então você foi justificado pela obra de Cristo na cruz. Então por essa obra, e você crê nela, você vai ser grato. Aí você vai fazer boas obras para agradar o seu Senhor, porque você entendeu. Porque lembre-se que no vídeo anterior eu falei que até assassino Deus dá oportunidade de conversão. Vai estar no reino do céu se ele se arrepender de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento da alma. Entendeu? Então o que acontece com ele? Mas ele vai pagar a consequência do ato que ele fez aqui, mas ele vai estar salvo. Então o que acontece? Deus é tão bom, irmãos, que ele dá oportunidade para todos. Para quê? Por que ele dá essa oportunidade? Para quando chegar lá no dia do juízo, a pessoa falar, Deus é injusto. Entendeu? Deus não foi injusto com ninguém, nem com o assassino. Entendeu? Então ninguém vai falar que Deus foi injusto. Ninguém vai poder falar. E quem falar vai ter mais juízo ainda. Porque a pessoa ela que está sendo injusta com Deus. Deus deu toda a oportunidade para todas as pessoas aceitar a Cristo. Se você não aceitou pelo seu livre-arbítrio, que você quis escolher, aí é problema seu, não é de Deus. Entendeu? Deus está avisando, você não crê, você não quer crer. É uma opção sua, ninguém pode te obrigar. Salvação é individual. Mas Deus falou, não falou? Ele usou o profeta, ele usou a internet, ele usou a Bíblia, ele te deu vários meios. Você não foi porque você não quis. Ou porque você ficou preso com as coisas do mundo, fascinado com as coisas do mundo, com a diversão. Aí, não que não possa se divertir, de novo, tá? Fascinado não, vou pra praia, não que não possa ir, tá? Eu tô falando quando você, aprende isso aqui, irmãos. Vocês podem se divertir de toda maneira mais lícita possível. Se você se encher tanto dessas coisas lícitas e esquecer de ler a Bíblia e de a palavra da verdade entrar dentro da sua alma, dentro do seu coração, de orar ao Pai, de ter intimidade com o Pai, você vai se perder de toda forma. Por quê? Porque você está colocando coisas desse mundo na frente de Deus. Isso não sou eu que digo, é a Bíblia, a palavra do Senhor.
E essa Bíblia aqui, ó, o que que tá escrito aqui, ó? Não sei se dá porque tá meio apagado, ó. Tá, não sei se dá pra ver. Tá escrito Bíblia Sagrada, tá? A palavra do Senhor é sagrada. Ela é sagrada. Quando Moisés foi entrar na Terra Prometida, na Terra Prometida, não, na terra lá que Deus enviou ele falou assim, que levava a caminho para ele ver Deus, que ele falou assim, ó, tira a sandália que a terra que está pisando é santa. Então, aqui ó, terra santa. A Bíblia é terra santa. Quando você vai para ela, você tem que saber o que ela significa, entendeu? Porque é santa, é sagrada, entendeu? Porque ela é viva, é eficaz. Isso daqui é puro, é Cristo em espírito aqui, ó, puro espírito, entendeu? E é uma palavra viva e ela transforma almas. Só não transforma quem tem o coração de pedra e quer firmar que nem Faraó. Faraó, Deus não deu chance para Faraó. Aí eu pergunto, ó, o paralelo aqui. Deus não avisou? Solta o meu povo. Solta o meu povo. Faraó podia se converter. Certo? Mas ele não quis, ele endureceu o coração. Chegou a hora que Deus falou, agora é eu que não quero, agora eu vou terminar de endurecer o seu coração. Então assim vai acontecer no final dos tempos. Quanto mais a pessoa se endurece, o que vai acontecer? Deus vai entregar a operação do erro para crer na mentira. Então Deus vai endurecer o coração da pessoa. Isso que a pessoa não entende. Tudo isso que está acontecendo aí, essas catástrofes, é o selo de Deus sendo aberto. Entendeu? Não é Jesus abrindo o selo. Entendeu? Para falar, olha, o Apocalipse, o que é Apocalipse? É revelação. Não quer dizer fim do mundo. Fim do mundo é uma coisa, Apocalipse é outra. Apocalipse significa que Deus quer revelar o que vai acontecer. Então ele já está revelando, ele está abrindo o selo. Está falando, ó, e aqui não tem como nenhum cientista pedir o final dos tempos, porque é bíblico, é profético, a palavra de Deus não volta atrás. Lá eu fiz o vídeo lá de anjos caídos, né? E o que aconteceu? Aí eu tava um versículo lá e eu não expliquei aquilo lá, né? Aquela parte. Que Deus tinha arrependido de fazer o homem sobre a face da terra. Mas o arrependimento de Deus não é arrependimento que ele não ia mais. Tanto é que ele deixou Noé para prosseguir. Ele estava muito magoado, ele sabia. Por quê? Porque ele sabia o que causou o pecado no homem. Então ele se arrependeu em termos, entendeu? Porque a criação de Deus sabe para onde o homem vai. E ela é perfeita, só que Deus dá o livre-arbítrio, entendeu? Então o que aconteceu? Deus se arrependeu entre aspas, que as dádivas de Deus são sem arrependimentos. Então, se a pessoa não entender, não estudar a Bíblia, ela não compreende, entendeu? Ela não discerne certas coisas. Aí fala que Deus é contraditório. Deus escreveu o Antigo Testamento para a gente entender um novo, entendeu? Ele, para nós, igreja, aí muitos falam, a igreja é continuação do povo judeu. É e não é. Ah, como é isso, Fernando? Você está se contradizendo? Aí, ó, certas coisas que você lê na Bíblia, você vai achar que Deus também está se contradizendo. Ela não é continuação do povo de Israel, porque a igreja é um povo celestial. E as promessas de Israel foi para o povo terreno. O primeiro povo que deu sequência aqui. Jesus veio como judeu. Ele morreu como judeu. Então era o povo judeu, era o povo dele. Só que os seus não o receberam. E aí ele já tinha um povo preparado antes da fundação do mundo, sabendo que o povo dele não ia crer, alguns deles, tá? Não todos. Ele já tinha preparado o povo celestial. Aí, quando os gentios passa a crer, ele deixa o povo de Deus um pouco de mão. Não todos eles, aqueles que não creram, tá? Quando Jesus vem, o que acontece, irmãos? Jesus morre na cruz, certo? Aí forma a sua igreja. Que ele fala, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei no futuro, tá? Edificarei a minha igreja. Jesus morre, Pedro prossegue, vem Paulo e aí é revelado os mistérios do corpo de Cristo, da igreja. São 9 mistérios, são revelados a Paulo, só o apóstolo Paulo. Daí começa a era da igreja em Atos 2. Entendeu? Aí é isso que muitos não entendem. Aí é onde começa o Novo Testamento. Que na Bíblia tá Mateus como Novo Testamento, mas começa da era da igreja. Aonde começa a era da igreja, irmãos? Quando sopra o Espírito Santo
no dia de Pentecostes, em Atos 2. Vai lá na sua Bíblia, entendeu? Ó, entendeu? Só não aceita quem não quer aceitar, quem é coração de pedra, coração duro. Tá mais claro e puro como a neve aqui na Bíblia. Só que os religiosos, por isso que eu falo, qualquer religião, tem religioso de bom coração lá dentro das religiões? Tem, irmãos. Tem, como que eu posso falar? Tem líder religioso de bom coração que estão sendo enganados? Tem, mas a maioria não estão sendo enganados, a maioria, tá? Alguns estão, mas é que é muita gente, então se você pegar a minoria, ainda é muita gente que estão de coração puro lá, né? Mas estão sendo enganados, inclusive alguns líderes. Agora tem líderes, a maioria dos líderes não estão sendo enganados, eles estão lá para comer a gordura da ovelha, para enganar, para ter controle nas mãos, igual o sistema mundano, porque está tudo interligado com o sistema religioso. O mundano tá interligado. Por isso que Deus fala, sai daí, povo meu. Entendeu? Porque ele sabe do engano que por isso foi destruído o templo de Jerusalém. Por isso, olha aqui o som do Espírito Santo, aleluia, irmão. Então por isso, hoje é puro, hein? Hoje está puro o evangelho aqui. Por isso, e isso não é se gloriar antes que algum religioso invada aqui e já começa a falar besteira, tá? Eu não estou me gloriando não, eu estou me regozijando no Senhor, tá? No poder do Espírito Santo. E isso pode, qualquer um cristão genuíno pode fazer isso, não pode se exaltar, tá? Mas eu fico feliz, porque o ensino aqui tá excelente hoje aqui, o ensino que eu digo nosso, tá? Para mim também, o Espírito Santo está falando em mim, por isso que eu estou alegre. Então, irmãos, o que acontece? Por isso que aconteceu tudo aquilo lá. Então, o sistema quer enganar as pessoas. Se você não vai para a Bíblia, é o que o diabo quer. Porque eu falei no outro vídeo lá, para quem acompanhou. Se você não precisa acreditar nas mentiras do diabo, é só duvidar da verdade que está aqui, ó. Se você duvidar, o diabo ganha. Entendeu? Então, tudo está na mente. Não deixe o cérebro do lado de fora. Nem do lado de fora quando você sai para o mundo, nem do lado de fora para quem congrega nessas abadias, nessas igrejas aí que levam engano. Por quê? Porque as igrejas, por mais correta que ela possa parecer ser, e alguns líderes ser de coração puro, e alguns frequentantes tá lá enganado, mas de coração puro, elas não vão pregar toda a verdade, porque o sistema não deixa. E outra, e ainda assim, o que acontece com o religioso? Ele tem uma fenda nos olhos, entendeu? Não todos, mas ele enxerga algumas coisas, porque eu tenho irmãos que conseguem enxergar algumas coisas, entendeu? Mas ele não enxerga toda, entendeu? Quando você vai só para a Bíblia, só na puro evangelho da graça de Deus, porque o evangelho da graça de Deus, olha o outro pensamento do Espírito Santo aí, ele já começa no Antigo Testamento, e ninguém sabe disso, ninguém, eu digo dos religiosos, que está em dogma religioso, ele já anuncia o evangelho da graça para Abraão lá atrás, entendeu? Porque a lei só vem 430 anos depois, para Moisés, entendeu? Olha o discernimento do Espírito aí, tá vendo? Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Então, é de figura. O Antigo Testamento serve de figuras para apontar para Cristo, para apontar para a nova aliança. Entendeu? Então, se você não souber entender as dispensações, da maneira de Deus lidar com o seu povo, com as épocas, com as eras, você não vai compreender, você vai ficar cego. E isso a religião faz. Então ela não deixa você enxergar o puro evangelho da graça de Deus. Isso não quer dizer que você está na graça de Deus pode dar ocasião ao pecado. Jesus falou, não peques mais. Isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Você não vai ser dominado por engano, você não vai ser dominado pelo pecado. O diabo vai lançar pensamento pecaminoso, você vai combater com o poder de Deus, orando no Espírito Santo, buscando a Deus, lendo a palavra, lutando. A gente vai lutar até o fim, irmãos, contra o pecado, contra a nossa carne, até Jesus voltar ou até a nossa morte. Por isso que Paulo falou lá em Filipenses, combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé, porque ele combateu o combate, ele combateu contra a sua carne, ele combateu os falsos profetas, ele combateu as ideologias, ele combateu a idolatria, ele combateu tudo que era contrário à palavra de Deus, gente. Tá mais claro e puro como a neve, entendeu? Por isso que eu falo, vocês que não leem a Bíblia,
eu vou ter que abrir isso aqui no outro vídeo, que eu estou muito empolgado, irmão. As pessoas que não lêem a Bíblia, o que acontece? É fácil dela ser manuseada. Elas são como marionete. Eu não estou falando vocês aí porque eu não sei quem está aí, tá? Tem muitos que já abriram os olhos faz tempo. Tem uns que já estão começando a estudar a Bíblia. Tem muitos que vêem o meu vídeo, tá conseguindo abrir a mente das pessoas. Não só o meu vídeo, mas de outros, porque às vezes eu envio outros vídeos para quem eu já conheço. O que acontece? Perdão, irmão, deixa eu tomar uma água aqui. O que acontece? Aí, esse outro vídeo, ele confirma tudo que eu tinha falado no meu. Se você fizer a interligação igual você faz com a Bíblia, interligar uma carta com outra carta, um livro com outro livro, aí somente vai se abrindo. Aí, fala, pô, o irmão Fernando falou isso aqui, eu não acreditei muito, mas esse outro tá falando a mesma coisa. Mas aquele outro, será que os caras estão certos? Você já vai começar a meditar, você já vai começar a pensar, a raciocinar. Você vai botar o cérebro... Porque assim, irmãos, pense comigo. Com todo perdão e respeito a vocês, que eu amo muito vocês. Que acontece? Vocês não se esforçam para uma faculdade? Vocês não batalham lá e não vai lá para um sonho de carreira? Não tem nada demais isso, tá? É lícito. Mas vocês não estudam, não dão sangue, não vai lá, não constrói coisa depois que vai para a faculdade. É engenheiro, vai construir ponte, navio e usa da sua inteligência e ela vai longe, ela consegue construir essas coisas. Eu às vezes, eu não tenho muita dessas inteligências, senão que eu seja burro, tá? Eu tenho inteligência humana também, mas assim, eu tenho mais a sabedoria espiritual. E dou glória a Deus por causa disso. Mas eu sou muito disperso para as coisas do dia a dia. Então, o que acontece? Ela é vasta, a sabedoria humana, constrói muita coisa. Só que a espiritual é muito mais além do que isso. Você consegue entender coisas sobrenaturais. Então, o que acontece? Onde que eu queria chegar nisso daí? Se você não vai para a Bíblia, você fica anulado. Mesmo que você tenha salvação, aqui nesse mundo você vai ser enganado, vai sofrer, vai passar por lutas, não vai ter um apoio de Deus. Não que Deus não vá te ajudar, não é isso. Mas você não vai ter aquele escudo, aquela arma. O Senhor é meu baluarte, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é meu condutor. O Senhor, quando você estiver passando por luz, você vai proclamar isso daí em voz alta. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E você vai ser levantado em nome de Jesus e vai seguir. Não precisa ser gritar, que nem tem uns loucos do YouTube que fica gritando lá nas igrejas. Isso aí é coisa de louco, gente. É gente neurótica. É você proclamar só com a voz. Falar. Quando você ora em voz alta, o diabo está ouvindo. E é para ele ouvir mesmo. Porque ele não vai ter poder de derrubar. Às vezes eu oro em pensamentos. Olha lá. Tá vendo? Às vezes a gente tá fazendo coisa aqui e os barulhos se levantam. Mas é assim mesmo. O que acontece? Aí, que acontece, irmão? Voltando ao raciocínio aqui, eu até já me perdi. O diabo, ele move situações para iludir vocês. Então, você não vai para a Bíblia, você fica fraco, fica fácil dele te derrubar. Você não vai fazer a obra de Deus. Você não vai levar para outras pessoas, entendeu? Porque ele te bloqueia, você fica com medo, você fica com receio, você fica... comigo acontece às vezes também. Às vezes você quer fazer o bem e não consegue fazer. Por quê? Porque o diabo está te bloqueando de alguma coisa. Você está com vergonha, você está com medo, ou você está... eu não consigo, entendeu? Então, o que acontece? A palavra te dá força, te dá ânimo, te dá disposição, te dá ousadia, te dá... Vai lá, meu filho, vai lá e faça a obra. Lembre do hino que eu falei no outro vídeo, né? Soldado de Cristo. Vai a batalhar, vai, irmão, vai a batalhar, vai com a espada, vai com a Bíblia. Lança espada sobre seus inimigos. Tome palavra, Satanás. Tome palavra em nome de Jesus. Tome palavra, seus como que fala aqueles potestade, principado. Tome palavras, lança a palavra contra eles em nome de Jesus. Sempre com o nome do Senhor, nosso general à frente. O nome de Deus. Os anjos do Senhor falam para o profeta Eliseu. Falar para aquele rapaz lá. Abre os olhos dele, Senhor. Abriu, estava uma carruagem de fogo. Tudo em volta. Todo o exército de anjos.
tudo ali em volta, maior número que o exército do cara lá. Davi derrotou gigante, não tema medo de gigante algum que apareça na... Vai com a palavra, por isso que a palavra ajuda, irmão. Ela te dá força, é isso que eu tô te falando, entendeu? Então, não tem para onde você correr. O cristão, a base do cristão verdadeiro, tá na oração e na palavra, entendeu? De vez em quando, se puder fazer um jejum, é bom. Mas assim, não adianta você fazer jejum sem propósito. Ou fazer jejum só de alimento. Não adianta nada. Tem uns irmãos que fazem isso daí. Eu só fico olhando e fico quieto. Porque se eu for falar, eles não concordam. Então, eu deixo, né? Porque o jejum pode ser de alimento? Pode, mas não é só de alimento. Você tem que se desfazer das coisas mundanas. Se você quiser pregar, se escutar a voz de Deus, para ter a unção do Espírito, o Espírito Santo te usar, você tem que se esvaziar de coisas do mundo. Tipo, eu não quero ver música, eu não quero ver filme do mundo, não quero ver nada. Não é que você... É diferente uma pessoa que Deus tem um propósito de chamado para alertar os irmãos do que o simples irmão que só se converteu a Cristo. Ele vai ter a salvação, mas ele não foi chamado para aquele propósito, entendeu? E a gente que é chamado, a gente tem que se esvaziar do nosso eu, a gente tem que se matar a nossa carne, a gente tem que matar a nossa vontade. Tome a sua cruz e me siga. O que é tomar a cruz? Você tem que, por exemplo, o irmão está precisando de mim. Esses dias o irmão pediu ajuda, só que eu perdi contato com ele, não pude visitar ele. Eu queria visitar. Primeiro a palavra diz isso aqui, ó. Fernando, visitais primeiro os seus. Por quê? Porque se você esquece da sua família, você como um infiel e negou a fé. Então eu falei para esse irmão, vou primeiro visitar minha família que já faz tempo que eu não vejo, né? E tem gente lá precisando de mim, entendeu? Eu tenho que levar a palavra lá, falar alguma coisa da palavra, ou alguma coisa fazer em relação ao reino dos céus e mostrar para a pessoa, ou levar a Bíblia, ou alguma coisa eu tenho que fazer. E foi o que eu fiz. E eu falei, assim que eu sair de lá, eu vou te visitar. Mas às vezes a pessoa não tem paciência. E eu estou fazendo esse vídeo aqui, tomara que chegue até esse irmão, para ele entender que eu ainda estou disposto a visitar ele, só que eu perdi o contato. Então eu estou enviando meus vídeos, não está indo mais para ele. Então que ele me perdoe, tá? E se ele voltar a ter contato comigo, achar o meu número, irmão, ligue para mim, eu vou te visitar, marque o dia que eu vou te visitar, a gente vai estudar a palavra junto. Eu sei que você está precisando, você está com pedido de socorro aí, tá? E eu não vou negar, certo? Pode ficar, eu dei minha palavra para você, irmão, certo? Eu tô falando isso para esse irmão específico, tá, gente? Então, para ele ter ciência, só nós perdemos o contato. Para você ver, ó, lá no livro de Daniel, Daniel orou e fez jejum só comendo legumes para poder orar a Deus. E o anjo do Senhor, e o Senhor mandou o anjo lá. Só que o príncipe da Pérsia impediu o anjo de vir. Era um principado, uma potestade, era um ser espiritual. Então teve um embate, uma guerra ali. Então, eu acho que era Gabriel. Ele demorou 21 dias para chegar lá. E aí ele teve auxílio de outros anjos, e aí ele conseguiu chegar. Ele falou, Satanás me impediu de chegar, ele falou para Daniel. Entendeu? Então, para você entender o mundo espiritual, tá vendo? Ó? Às vezes isso que está acontecendo entre mim e o irmão é o inimigo impedindo de chegar a palavra lá. Porque para me visitar os meus entes queridos também teve mal luta. Antes de eu sair de casa é que as pessoas não sabem e eu não falo. Entendeu? Eu estou falando aqui no vídeo para vocês entenderem o mundo espiritual como funciona, entendeu? Então, vocês não sabem a luta para mim fazer esse vídeo aqui, vocês não sabem a luta que eu passo para visitar alguns que quer que eu vá visitar, ou para fazer a obra de Deus. Vocês não sabem como o inimigo se levanta na minha vida, e às vezes eu fico até abatido, irmãos. Eu fico até abatido. Teve um dia desses aí que eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal, o inimigo se levantou feroz aqui, eu fiquei aqui na minha casa, cheguei das visitas que eu tinha feito. Os primeiros dias estava bem, daqui a pouco fiquei mal, não estou falando só fisicamente, mal em todos os sentidos, sentindo oprimido, aquela perseguição, né? E graças a Deus hoje eu estou curado, sabe? Eu pedi o auxílio do Pai, o Pai enviou os exércitos de anjos dele, elucidou a minha mente, usou um irmão para me dar força. Obrigado, meu irmão aí Aparecido, que me deu uma força, me esclareceu. Eu falo até o nome do irmão, não tem problema nenhum de eu falar o nome, porque eu sou muito grato a todos que me ajudam, assim como
eu quero ajudar também. Só que a gente não pode ajudar todo mundo, não tem como ajudar todo mundo. Eu sou um só, né? Então, que a pessoa me perdoe aí, se ela quiser entrar em contato, eu vou fazer o que eu prometi, tá? Então, voltando ao assunto, irmãos. Então, às vezes a gente quer fazer as coisas e às vezes a gente tem obstáculo, entendeu? O inimigo se levanta, não é fácil não. Pensa que é facinho servir a Deus, né? Jesus falou, entrar pela porta estreita, larga é a que conduz à perdição. Então o que acontece? O inimigo enche vocês de coisa para não ir para a Bíblia. Vocês não tendo conhecimento, fica fácil dele derrubar vocês. E aí ele não ataca mais vocês, porque vocês já estão no chão. Ele não precisa mais se preocupar, ele vai atacar aquele que está fazendo a vontade de Deus. E aí muitos não querem ir com medo de Satanás. Se você tem Deus e tem o exército de anjos ao seu redor, se você creu na obra de Cristo na cruz, não tem por que você ter medo. Você vai ficar batido, mas não derrotado. Você vai cair, mas você vai ser erguido por Cristo. Você vai se levantar igual o soldado. O soldado vai lá para a guerra, aí pá, tiro no braço. Aí ele cai, vai se rastejando. Aí ele levanta e vai rastejando e vai para a luta. Porque ele está ferido, mas ele vai. Porque ele foi contratado para isso. Se for preciso, ele morre. Entendeu? Você lutar contra o inimigo, lá na frente em Apocalipse, muita gente vai morrer, dos cristãos. Já fala lá. Entendeu? Mas se você também ficar do lado da besta, você vai morrer do mesmo jeito. Só que aí você vai morrer duas vezes. Você vai morrer fisicamente e vai morrer pro lago de fogo eterno. Porque Jesus vai ressuscitar todos os vivos contra os mortos. Vai ressuscitar os mortos, aliás. E tanto os incrédulos como o crente vai dar corpos para eles. Para o crente, corpo glorioso. Para o outro, é corpo de vergonha e de morte. Então ele vai lançar com corpos físicos as pessoas no lago de fogo. Entendeu, irmãos? Então, independente de qual lado o anticristo ficar conversando aí, falar que vai te dar isso, vai te dar aquilo, ele vai te dar um breve momento aqui de conforto, de coisas materiais e de financeiro, tipo, você vai comprar e vender. Você vai ter essa possibilidade de comprar e vender, os cristãos não vai ter, porque ele vai impedir o cristão de fazer isso, se ele souber que aquela pessoa é cristã. Mas, de qualquer forma, quando acabar esses 3 anos e meio de falsa paz, aí sim, vai cessar tudo, até para os incrédulos, até para quem seguiu o inimigo. Aí vocês vão ter 2 mortes, e o outro pode até morrer fisicamente, nem todos vão morrer, porque fala que alguns vão escapar nessa época, e eu tô falando de quem vai estar lá, né? Porque ainda falta coisa acontecer, irmãos. Essa época quando vir, daqui... a gente não sabe quanto tempo, nós já estamos num princípio de dores. Nós não estamos ainda nos 7 anos de tribulação, ainda nós estamos vivenciando o comecinho, mas logo vai vir, não sei quando. Se é daqui 3 anos, se é daqui 7, se é daqui 5, se é daqui 2, a gente não sabe. A gente só tem que ver os sinais, né? A gente observa os sinais e vai se preparando porque pode acontecer a qualquer momento. Então, quer dizer, irmãos, sem a palavra você está perdido. Mesmo que você seja salvo, você está perdido pelo menos nesse mundo, né? Então você vai sofrer, você vai passar por coisas sem Deus. Então, sem Deus, quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. E ter Deus não tá significado em você ir em templos religiosos, não tá você, não quer dizer que tem muitos, o que eu acabei de falar, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos muita maravilha, e quem são esses? Não é pagão, não é feiticeiro, não é nada, é quem se diz cristão que faz isso. Porque o pagão não faz isso, o feiticeiro não expulsa demônio em nome de Jesus. Entendeu? É cristão. E esses vão ser lançados fora. Vão ser lançados no fogo. Foi o Senhor Jesus que falou. Vai brigar com ele lá. Comigo não. Comigo não. Não fui eu que falei. Foi o Senhor que falou. Ó. Ele fala, pode mandar para mim porque eu assumo. Porque é ele que falou. Ele é a verdade e a vida. Vai brigar com ele. Entendeu? Ele vai à frente. Ele vai me defender porque eu estou falando o que ele falou. Entendeu? Então tá lá na Bíblia, vai em Mateus, querer quem quer. Entendeu? Então, não tem que ter medo. Você fala, fazer só algumas coisinhas, então você sabe se você é cristão, se você faz boas obras. Entendeu?
Porque a boas obras não é para obter salvação. A salvação é pela fé. Só para confirmar se você foi salvo mesmo. Você vai olhar para você, puxa, eu estou fazendo isso. Eu estou pregando. É boa obra. Eu não estou falando só de mim. Todos que pregam, tá? E depende também, tá? Se for pregador de distorção da palavra, aí é má obra, tá? Porque Paulo falou lá em Gálatas. Se alguém anunciar outro evangelho, o que já é contrário do que já recebeis, que seja maldito. Então é má obra, então vai ser maldito esse. Esse que estão distorcendo a palavra, não sou eu que estou dizendo de novo, vai brigar com os discípulos lá e com Jesus, eles que falaram. Então, estão dizendo que esses são malditos, entendeu? Então não adianta você conhecer da Bíblia toda e não andar nela. Tem gente que conhece pouco e pratica as boas obras, faz o bem, ama o próximo como a si mesmo, é caridoso, é amoroso, prega a palavra como sem distorção. Porque se você pregar o mínimo, Cristo te ama, Cristo quer te salvar, Ele quer te dar uma vida melhor. E uma vida melhor não é só financeira, é uma paz de espírito, é vida eterna, é você fazer o bem, se você fazer o bem para os outros, você se sente tão bem, irmão, tão bem, você lava a sua alma. Quando você perdoa, você se liberta, entendeu? Coisa profunda, coisa cabeça, lá no espiritual mesmo, hein? Então, cara, é maravilhoso isso, é maravilhoso, é demais. Entendeu? Você não tem dimensão para descrever isso aí. E eu fiquei tão feliz quando eu entendi que eu tenho que amar quem me odeia. Falei, agora eu entendi profundamente isso, Senhor. Porque Cristo, Deus deu seu Filho unigênito para morrer por gente que não presta. Por gente que rouba, por gente que mente, por gente que engana, por gente que é invejoso, por gente que estrupa, por gente que só basta você se converter. Você entregar a vida para Jesus é difícil. Jesus, eu quero. Me ensina. Eu quero entregar a vida para o Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor. O diabo vai vir na sua mente falar, não, você não está salvo, olha lá, você pecou. Ei, não acredite. Vai na Bíblia, confesse quando você pecar, e aí, depois de confessar, vai na Bíblia, leia a Bíblia. Você já pisa na cabeça da serpente. Toma aqui, eu estou salvo sim, Satanás. Você é um derrotado em nome de Cristo. E acabou, profere o nome. Não tenha medo de Satanás, não. Você tem que ter medo de enfrentar ele sem o poder de Deus. Sem oração, sem se revestir, sem jejum, jejuar, volta a dizer, desfazer das coisas, mudando isso por um tempo. Não que você vai deixar de fazer as coisas que você está nesse mundo. Você vai deixar sim de fazer as coisas erradas, contrário à Bíblia. Mas as coisas do dia a dia, tá? Divertir com seus familiares, passear. Não estou falando que você não tem que fazer isso. Mas no tempo que, se você for uma pessoa que tem um propósito, nem todos têm. Tem uns irmãos que eles não foram chamados por propósito grandioso. É só ele falar, Jesus te ama, faça o bem para a pessoa, pronto. Já está fazendo o propósito, certo? Tem uns que são chamados por propósito bem mais elevado, que nem outros irmãos e a mim mesmo. Então, aí eu já tenho que me esvaziar de um monte de coisa, de jejum mesmo, porque como que eu vou enfrentar um demônio se ele me aparecer na minha frente? Entendeu? E eles aparecem às vezes, irmãos. Entendeu? É que vocês não têm noção do mundo espiritual mesmo. Entendeu? Eles aparecem. Eu penso que não, que aparece sim. E se você não tiver consagrado e santificado, por isso que às vezes eu caio. Às vezes tem vezes que eu não estou santificado. O que é ser santificado? Eu já estou justificado por Deus, tá, irmãos? Eu já sou visto como santo. Só que quando você está na linha de frente, você tem que se purificar de todas as coisas para ter poder sobre o demônio. Porque se você tiver um pecadinho, deu brecha, e você foi enfrentar Satanás ou seus anjos caídos, você vai tomar um pau. Você vai ficar mal. E eu já fiquei mal com isso aí. Entendeu, irmão? Porque eu estava em pecado, então eu tinha que me purificar antes, entendeu? E aí você vai enfrentar o ser espiritual, que é milhões de vezes mais forte que você, e sem o exército de Deus ao seu redor, vai lá para você ver só o que vai te acontecer. Vai, se ele não te matar, olhe lá se ele não te matar, porque eles têm poder. Entendeu? Não brinca com essas coisas não. Entendeu? Então eu tô com a proteção de Deus ao meu redor. E mesmo assim às vezes eu fico abatido.
entendeu? Então não brinque. Não é para todo mundo isso daí não, tá? O que é para todo mundo é ler a Bíblia, fazer o bem, isso sim, né? Não ser enganado, porque a Bíblia não vai deixar você enganado. Agora, não é todo mundo que é chamado para linha de frente, para poder enfrentar porque quando eu prego essas coisas aqui, eu estou indo contra o sistema mundano, eu estou indo contra as hostes espirituais da maldade. Então os caras vão vir me atacar. Ou pessoas físicas, mandadas pelo próprio inimigo, ou ele mesmo. Entendeu? Ou os demônios. Eles vão vir me atacar, e eu sei disso. Mas não tenho medo não. Eu fico abatido, mas não fico derrotado, porque eu tenho Deus aqui dentro de mim. Eu tenho Deus me fortalecendo, entendeu? Mas eu tenho que ficar esperto, porque senão a queda pode ser grande, viu? Os caras vêm com tudo. Tá bom, meus irmãos? Então esse foi o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, tocar o sininho, compartilhar com as pessoas, tá? E que Deus esteja com vocês. Jesus ama muito vocês. E eu também amo vocês em Cristo. E vocês entendem o significado do amor. Eu vou fazer mais 2 vídeos aqui dando sequência, tá? Só mais 2. E eu vou ler a Bíblia agora, tá? Então foi isso aí, tá? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Papai conduza vocês aí. Abra a mente espiritual para vocês terem mais entendimento. E quero que quem está acompanhando o vídeo, que ele seja de avalia para vocês, né? E ajude vocês aí a ter mais entendimento. Que nem eu falei. Volta a falar, tá? Deixando a última deixa aqui. Porque você não é salvo por tanto que você conhece. Isso não quer dizer que você não tem que conhecer. Tá entendendo? Você é salvo por a obra de Cristo da cruz e você ajuda os irmãos aqui, calcular um pouquinho quando você puder, tiver condição. Não estou falando só de financeiro, tá? Falando só de pregar a palavra, de ajudar financeiro, ou com prato de comida, ou dando uma roupa usada. Entendeu? Sempre eu recomendo que vocês dê direto para a pessoa que necessita. Não dê para terceiros que você não sabe se vai. Entendeu? Então, o que acontece? Plante o amor. Entendeu? Aí vocês vão ter a noção de quem é Deus. Porque eu falei assim lá do Antigo Testamento. Deus é onisciente. Ele mandava matar aquelas pessoas. Terminando que eu não terminei aquele raciocínio. Por quê? Porque iam ser maus, ia aprontar coisas terríveis. Então Deus cortava o mal já pela raiz e ia matar o povo de Deus, que era o povo judeu. Entendeu? Só que Deus ao mesmo tempo estava mostrando para aquele povo assim, ó. Tá vendo? Mesmo que eu mandar matar, não vai adiantar. Aí você fala, puxa, o que esse irmão tá falando? Tá doido? É uma figura. Deus tá mostrando que vai vir Cristo, que vai mudar tudo e vai pregar o amor. E aí ele vai falar, ó, lá Deus falava para os judeus, mate todos os que são contrários à minha vontade, porque eles vão fazer muita maldade. Quando veio Cristo, o que Cristo falou? Amará os seus inimigos. Entendeu? Então o que vai adiantar é o amor, não adianta matar. É isso que Deus está trazendo de lá para cá, entendeu? Na mensagem, tipo, aquilo lá foi só para mostrar para vocês que não adianta matar. Entendeu? Porque a própria pessoa que faz o mal, ela mata a si própria. Entendeu? Então, ela já mata a alma dela, já mata o espírito dela. Então, ela mesmo se condena. Não é Deus que condena a pessoa. Deus escolhe para fazer o bem, para chamar para você fazer o bem. Quem escolhe o mal é a própria pessoa. Deus não fala para ela escolher o mal. Na Bíblia, ele põe 2 caminhos para a pessoa, certo? Só que ele fala, a escolha é sua. Escolha sempre o bem, escolha sempre fazer o que é certo, escolha, mas ele não interfere se você escolher o mal. Entendeu? Porque ele respeita, ele ama. Por amor, ele não interfere na sua escolha. Você vê que Deus ama tanto o ser humano que ele não interfere na própria escolha da pessoa, mesmo que ela queira fazer o mal. Ele pode até avisar, ó, mandar alguma mensagem na sua mente. Deus fala na sua mente, certo? Fala através de pessoas, de filmes, de novela. Por isso que eu falo, procure coisas cristãs. Porque, bom, eu vou parar o vídeo aqui, já está muito grande, irmãos. Vou dar sequência ao próximo, tá? Então, não se inscreva no canal aí, compartilhe o vídeo, deixa o like, tá? E que Deus seja sempre com vocês, em nome de Jesus, capaz de Cristo, siga vocês, tá? Até mais.